Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Gap Filosófico e hoje vamos trazer alguns aspectos do livro da Judith Butler, né, no qual vamos explorar algumas abordagens, né, acerca do livro A Vida Psíquica, né, do Poder. Inicialmente nós iremos fazer uma abordagem acerca de algumas questões que se reverberam, que não estão presentes nesse livro, mas que se reverberam a partir da ideia do desejo que a gente apresentou no vídeo anterior em Hegel, mas que de certa forma a Judith Butler, de um modo geral, vai fazer uma abordagem, né, acerca da fenomenologia do espírito em Hegel, que também está presente neste livro, só que diante de uma outra ótica, né, da ótica da dialética do senhor e do escravo, onde ela vai problematizar acerca de determinadas perspectivas diante de Michel Foucault, acerca do próprio Nietzsche. Só que não é isso exatamente que nós vamos tratar hoje aqui no canal. Vamos nos deter especificamente aos desdobramentos, né, da Judith Butler acerca da noção de má consciência entre Nietzsche e Freud, né. Posteriormente, vamos fazer essa abordagem aqui da dialética do senhor e do escravo em relação a Foucault, em relação a Nietzsche, né, como a Judith Butler concebe, mas hoje a abordagem aqui vai ser focada nessa questão aqui da noção de má consciência em Nietzsche e Freud. Então a Judith Butler diz assim: Nietzsche oferece uma visão da consciência como atividade mental formadora de vários fenômenos psíquicos, mas que também é formada consequência de um tipo distinto de internalização. Em Nietzsche, que distingue consciência de má consciência, consta que a vontade se volta sobre si mesma. Mas que sentido devemos dar a essa estranha locução? Como podemos imaginar, uma vontade que recua e se redobra sobre si mesma. E como, mais pertinentemente, essa figura é oferecida como forma de articular o tipo de reflexividade central à operação da má consciência. Segundo ela, Freud usa uma linguagem similar ao escrever sobre a formação da consciência. Inclusive, temos live aqui no canal, né, com o nosso parceiro aqui do canal Ítalo, né, no qual ele fez um desdobramento acerca, né, dessas questões em Freud, de como o trabalho dele acerca de Freud foi baseado nessas aproximações e divergências entre Nietzsche e Freud, né? Mas vamos seguir aqui no texto da Butler para poder fazer alguns comentários e algumas inserções acerca do que eu pretendo colocar aqui, né? Freud usa uma linguagem similar ao escrever sobre a formação da consciência, especialmente em relação à paranoia e ao narcisismo. Ele descreve a consciência como a força de um desejo, embora algumas vezes seja a força da agressão, que se volta sobre si mesmo. E aqui aparece mais uma vez a questão da noção da força do desejo como falta, né? Mais uma vez, a força de um desejo movida por esse desejo como falta, embora algumas vezes seja a força da agressão, que posteriormente vai se desdobrar na questão da pulsão de vida, pulsão de morte, em Freud, né? Enfim, que se volta sobre si mesmo. Ele entende a proibição não como uma lei externa ao desejo, mas a operação do desejo na medida como que gira em torno de sua própria possibilidade. Como entendemos a figura que surge no contexto das duas explicações. A de uma vontade que se volta sobre mesma, a de um desejo que se volta sobre si mesmo, eu acho que é ali, né? Devemos perguntar não só como essa figura de recuo e redobramento se torna central para a compreensão da má consciência, mas também como essa figura sugere sobre a posição ou disposição corporal codificada na estrutura da reflexividade. Porque um corpo dobrado sobre si mesmo representa o que significa ser um tipo de consciente de si. A noção que a moral se baseia em um certo tipo de violência já é familiar. Mas é surpreendente que essa violência seja o fundamento do sujeito. A moral pratica essa violência repetidas vezes ao cultivar o sujeito como um ser reflexivo. Isto é, parte do que levou Nietzsche a pensar a moral como uma espécie de doença. Se dizemos que essa volta sobre si é uma espécie de violência, o que ela quer dizer com isso é que eu entendo nesses parâmetros aqui. Ontem mesmo, eu estava falando com uma amiga aqui, né, sobre um trabalho que a professora passou para ela e etc., né, acerca da moralidade, uma cadeira de ética, né? E ela estava justamente se queixando que a professora tinha um posicionamento sobre ética e moral muito essencialista.
Essencialista em que ponto? Né? Como é que eu posso falar dessa questão do essencialismo? Essencialista no seguinte sentido de que ela mesmo sem saber, ela se posiciona por um aspecto de moral que faz alusão a uma perspectiva kantiana de existência dessa moral como uma moral que poderia se exercer de maneira universal. Como é que essa moral poderia se exercer de maneira universal? Eu acho que nem Kant concebia isso nesses termos, mas Kant concebia a possibilidade de compreender a moral como algo passível de ser considerado universalmente. Kant sabia, em certos aspectos, que não era possível exercer isso, essa moral, ela não é a crítica da razão pura, ela precisa de uma crítica da razão prática para poder, de certa forma, desembocar nessa questão, né, do exercer prático, né, do dever ser, que se erige a partir de uma determinada perspectiva em relação com o mundo prático, com o mundo factível, com os aspectos sociais que se relacionam desse modo, né, com o mundo, né, daquilo que nós podemos exercer em relação a. Entretanto, né, ela compreende que o ser humano tem essa possibilidade, na verdade, dentro de si, de se constituir moralmente, dentro de uma perspectiva da moral específica, inclusive, né? Essa professora. Então, é algo que deve se buscar dentro de si. A ética e a moral, confundindo uma coisa com a outra, inclusive, é algo que se busca dentro de si e próximo a uma ideia, inclusive, que aparece em Platão em determinados momentos do seu diálogo, que o mal ou o não exercer dessa moralidade específica, essencializada, só pode se erigir por desconhecimento. Então, uma busca dentro de si, uma certa percepção de um voltar-se para dentro, né, de um olhar para dentro a partir de um processo que faz alusão a essa noção de reminiscência, que nós podemos nos reencontrar com essa moral e exercê-la, né? Entretanto, é justamente isso que a Butler está colocando aqui, né? Isso como aparece aqui em Nietzsche. Vamos reler o trecho para perceber como é que isso aparece. A noção de que a moral se baseia em certo tipo de violência já é familiar, mas é surpreendente que essa violência seja o fundamento do sujeito, ou seja, o erigir do sujeito está baseado nessa autoviolação que busca uma certa reflexividade. Lá na genealogia da moral aparece inclusive uma menção que o Nietzsche faz, né? Há um determinado momento que o homem se torna um animal interessante, é justamente esse momento no qual ele se volta para dentro, né? Torna reflexivo. Tornar-se reflexivo aqui não é aquela questão no sentido comum de por exemplo, como Nietzsche falaria, né, de ruminar, de olhar para as coisas com atenção, né, procurar verificar os seus desdobramentos, como o próprio faz aqui, mas esse ato reflexivo, né, subterrâneo, né, como a alusão aqui a Dostoiévski, que de certa forma constituíram a essencialização da moral, né, a partir desse tipo de reflexão. Né, e isso constitui o sujeito, né, essa ideia de sujeito moderno. A moral pratica essa violência repetidas vezes ao cultivar o sujeito como ser reflexivo, isto é, em parte, o que levou Nietzsche a pensar a moral como uma espécie de doença, ou adoecimento. Se dizemos que essa volta sobre si é uma espécie de violência, não podemos simplesmente enfrentá-lo em nome da não-violência, pois quando e onde quer que a enfrentemos, partimos de uma posição que pressupõe essa própria violência, ou seja, a própria ideia de racionalidade. Isso eu canso de falar aqui no canal, sempre quando eu tenho uma oportunidade, né? Também lá no Jovem Nietzsche a gente discutiu isso aqui, né? A questão do Apolíneo Dionisíaco, quando o próprio Jung, nas leituras que nós fazemos aqui de tipos psicológicos, parece, apesar de não admitir isso em larga escala, de não admitir isso como seu pressuposto, parece em certas medidas caminhar para, digamos assim, a de dizer que Nietzsche faz ódio dionisíaco, que seria uma pulsão de violência em relação ao Apolíneo, que é necessariamente racionalidade, que não teria essa tendência à violência, quando essa constituição da própria violência desse voltasse para dentro, em termos reflexivos, segundo a Butler coloca aqui, fazendo alusão a Nietzsche, já seria o próprio ato de violação, no qual nos remete, inclusive, a outra questão que vemos tratando aqui, que possivelmente está presente em Hegel e em Marx, que é justamente essa manutenção de alguns aspectos que remetem a uma ideia arcaica, de um estado arcaico, né, que pode servir como captura diante daquilo que a esquizoanálise vai criticar, inclusive, né. É uma questão que a gente está fazendo esse mapeamento, isso aparece aqui também na Butler, né, que é uma filósofa demasiadamente interessante, né, quando ela coloca essas questões aqui, como ela vai tratar isso em Hegel, e posteriormente a gente vai trazer a questão aqui da dialética do senhor e do escravo a partir da fenomenologia do espírito, segundo a ótica dela. Então, não queremos, segundo aqui a Butler, né, se dizemos que essa volta sobre si é uma espécie de violência, não podemos simplesmente enfrentá-lo em nome da não violência, pois quando e onde quer que a enfrentemos, partimos de uma posição que pressupõe essa própria violência.
Não quero apenas ressaltar a estrutura poética envolvida na suposição da moral, tampouco apenas afirmar que existe uma violência generalizada em todo e qualquer posicionamento moral. Embora as duas constatações fornecidas pela desconstrução sirvam de ponto de partida para o que se procura fazer aqui, segundo ela mesma, né? Em vez disso, diria que o sujeito se oporia à violência, até mesmo à violência contra si mesmo. É um efeito de uma violência anterior sem a qual o sujeito não poderia ter surgido. É possível romper esse círculo particular? Como e quando ocorre esse rompimento? O que surge como possibilidade significativa em que o sujeito perde seu contorno fechado, a circularidade de seu próprio fechamento reflexivo. A vontade pura, ontologicamente intacta e anterior a qualquer articulação, não surge de repente como princípio de auto-engrandecimento e autoafirmação que excede os limites de todos os esquemas reguladores. Em vez disso, a dimensão formativa de fabricação da vida psíquica se propaga sob o nome de vontade, e que geralmente é associada a um campo restritivamente estético. Isso foi uma coisa aqui que o Jung, inclusive, colocou, né? É fundamental para reformular os grilhões normativos dos quais nenhum sujeito pode prescindir, mas que nenhum sujeito está condenado a repetir exatamente da mesma maneira. Então é interessante isso aqui que ela coloca, né? Posteriormente vamos ler alguns trechos aqui, mas é interessante diante do cerne da questão, que é justamente tratar essa suposta violência como algo que pode ser velado, né, como tipo de mal-estar, como tratou Freud, creio eu que ela vai tratar dessa questão, não sei qual o posicionamento dela, mas como tipo de mal-estar que precisa ser polido, que precisa ser racionalizado, que precisa, de certa forma, ser reestruturado, que precisa ser redirecionado. Até o Nietzsche admite isso de determinada forma, mas não através de voltar-se para dentro, mas não através de uma negação desses aspectos violentos, ou através de um regramento social que se reverbere a partir dessa negação dos aspectos da violência em pró de um tipo de teoria, um tipo de um aspecto que tente, de certa forma, superar a violência, mas esse reconhecimento na própria construção do sujeito ou da ideia de sujeito que tenta se antagonizar a essa ideia de violência, né? Mas que a própria formação do sujeito é uma formação de muita violência, inclusive isso também está presente na genealogia da moral, diante da questão da consciência, a questão da reverberação, né, dos aspectos econômicos que estabelecem a relação devedor-credor, né, que vai pautar também a moral, que vai, de certa forma, imputar as questões que concernem a consciência, a má consciência, né, que vai reverberar justamente uma essencialização do comportamento, daquilo que se concebe como bem e mal, ou bom e ruim, né? Vai se pautar justamente essas essencializações morais através dessas determinadas perspectivas que se pautam por colocar que a violência é algo que deve ser negado, né, como algo de objeto, quando ela, de certa forma, é um aspecto formativo, inclusive da própria ideia de bem, da própria ideia de racionalidade, né, da própria ideia do apolíneo, lá no Jovem Nietzsche, inclusive. Né. E aí ela segue colocando Nietzsche. Né. Eu entendo que a justa posição de Nietzsche com a questão da ética seja, de fato, uma questão porque Nietzsche e várias figuras da tradição continental têm sido considerados culpáveis de atos e eventos responsáveis por associação. Como respondemos a essas acusações? Assumindo o lado do ético, relacionando todo e cada pensador ao ético. Ou tomamos a ocasião como uma oportunidade para pensar o problema com um pouco mais de cuidado, para pôr o ético em questão mais uma vez. Uma questão que não pode ser desvencilhada de sua cumplicidade com aquilo que mais se opõe. Paradoxalmente, será esse o momento de refletir sobre as dimensões generalizadas da cumplicidade e as implicações de uma relação tão controversa com o poder? Segundo ela, interpreta Nietzsche eu interpreto Nietzsche, o desejo de recolocar Nietzsche dentro de um campo ético como um esforço para combater a caricatura de Nietzsche, dentro da crítica contemporânea, como alguém que só faz destruir o campo dos valores, na medida em que a destruição não é em si uma fonte de valores, ou um valor em si. Por outro lado, ela diz que acredita que Nietzsche nos ofereça uma compreensão política da formação da psique e do problema da sujeição, entendida paradoxalmente não só como a subordinação do sujeito à norma, mas também como a constituição do sujeito precisamente com tal subordinação. Na verdade, na medida em que a má consciência requer uma volta contra si mesma, um corpo que se recolhe sobre si mesmo como essa figura serve à regulação social do sujeito, e como podemos entender essa sujeição mais fundamental, sem a qual não pode surgir nenhum sujeito propriamente dito. Ou seja, isso aqui abre áreas, inclusive, para aquilo que é possivelmente âmbito de recorrência aqui, inclusive no nosso próprio canal, né? Acerca das luzes da própria esquizoanálise, no qual a esquizoanálise critica a própria psicanálise, o próprio ato clínico,
no qual ele se torna normativo, quando ele apreende, ele tem essa tendência, de um modo geral, a retornar para uma apreensão desse sujeito, esse sujeito, de certa forma, cristalizado, esse sujeito que não tem a possibilidade de se livrar dessa normatização que foi produzida à base de muita violência durante a história humana, né, mas especificamente de forma mais acentuada durante a modernidade, né, para deformar esses sujeitos assujeitados. Né, e a crítica, de certa forma, diante da questão do surgimento dessa noção da má consciência, que inclusive está presente em Freud, em determinados aspectos, como um tipo de coisa inevitável, algo no qual, de certa forma, tenhamos que nos assujeitar, de certa forma, para poder lidar com esse suposto mal-estar, quando, na verdade, na ótica de Nietzsche, esse mal-estar é causado por esse processo de assujeitamento, né, e é justamente o contexto no qual ela faz essa determinada alusão a Freud, e posteriormente ela vai adentrar aqui, mas nós não vamos entrar nessas especificidades nesse momento, porque senão o vídeo fica muito longo, mas é justamente essa negação, né, essa ideia do sujeito como falta, de certa forma, que aparece como essa manutenção de uma suposta normalidade que foi criada, que foi tornada sujeitada, né, e quando se coloca, inclusive uma acusação que o próprio Alasdair MacIntyre coloca, entre outros, né, pensadores renomados, etc., o Nietzsche como simplesmente um destruidor da moral e que não erige e não coloca nada no lugar, quando na verdade, e aí eu concordo com a Judith Butler, que o Nietzsche ele está fazendo uma crítica um pouco mais profunda, né? Uma crítica desses processos de assujeitamento e aprisionamento, dessa produção, né, de subjetividades aprisionadas à ideia da modernidade, para não dizer a outras perspectivas mais antigas, como o platonismo, o cristianismo, né, outras reverberações desses processos de assujeitamento, né, que permanecem retroalimentando uma produção de subjetividade assujeitada. Então, era mais ou menos isso hoje que eu queria trazer, esses aspectos da Judith Butler em relação a algumas pinceladas, né, acerca da temática, circuitos da má consciência, Nietzsche e Freud, as questões das especificidades de Freud e alguns outros desdobramentos em Nietzsche vai ficar para depois, né? Mas hoje foi essa colocação, né, que eu queria fazer aqui no canal, trazer um pouco da Judith Butler, que é uma pensadora, me parece, consistente. Posteriormente, Hegel, né, a questão da dialética do senhor escravo, que é uma questão extremamente importante, inclusive para os movimentos marxistas, para quem gosta de pensar Marx em relação com esses aspectos sociais, e o próprio Nietzsche, inclusive. Então, se puder ajudar o canal, nosso Pix, nosso apoio segue na descrição, assim como todas as nossas informações de grupos gratuitos e o nosso grupo de estudos dirigidos de Genealogia da Moral, né? Entre em contato conosco aí pela mensagem ou nos nossos grupos do Telegram, né? Preço acessível, democrático, e você vai ter acesso a todas as gravações desde o primeiro encontro até o momento que você adentrar. E é isso, até o próximo vídeo do canal, que é Filosófico.